Se você gosta de bicicletas, vai adorar este vídeo, porque você vai ter o privilégio de entrar comigo no quartel-general da BMC na Suíça. Eu não sei se vamos ver muitos protótipos, tipo de 32 polegadas ou coisas novas. A Aero daqui a pouco eles vão mostrar pra gente, mas do que eu tenho certeza é que vamos ver verdadeiras máquinas aqui dentro. Porque a BMC leva ao extremo aquela frase de faça só uma coisa, mas faça muito bem. Eles só sabem focar em desempenho, só sabem fazer máquinas de competição. E logo que você entra, repare, porque já fica claro qual é a proposta. Reparem nas bicicletas que temos. A campeã do Tour de Cadel Evans de 2011 SLR. Aqui temos a campeã da Europa. Esta é a comemorativa dos Jogos Olímpicos de Van Avermaet. Aqui temos também a campeã de Paris-Roubaix, Van Avermaet e Jordan Sarrou, campeão mundial de Mountain Bike Cross Country. Esta é a carta de apresentação. Falta apenas voltar lá e ficar de queixo caído. Aqui parece que prepararam 3 surpresas para nós. Não sei se quando eu publicar este vídeo vão me permitir mostrar elas, mas tudo bem, senão vocês vão ver mais para frente aqui no canal ou nas outras redes, no Instagram e tudo mais. Mas olha só, reparem nessas belezas. Coisinhas, acho que nunca vi tantas BMC juntas antes. Uau, toda a linha Team Machine com a R, a Aero com a SLR, a mais versátil. Incrível. Uau! Que cores, eu adoro. Bem, a coisa continua por aqui, hein? Olhem, temos alguns quadros soltos. Isso está esquentando. Eu adoro. Eu adoro. Já tinha visto em foto, mas agora que vejo pessoalmente, esse é brutal. E esse aqui, o que vocês acham? Uau! Ansioso para ver. Olha, outra coberta ali. Tomara que me deixem mostrar ela já neste vídeo. Felizmente eu vou poder mostrar para vocês 2 dos modelos que já estavam prontos. Já publiquei alguns nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, onde vocês podem me seguir para mais informações detalhadas. Quero destacar que no primeiro dia ficamos no prédio dos escritórios. E o mais importante, a parte realmente interessante, o que a gente gosta, nós que somos apaixonados por bicicletas, vem um pouco mais adiante no vídeo, onde nos levam diretamente para o laboratório, o Impact Lab da BMC, onde eles desenvolvem todas as suas bicicletas. Mas aqui vocês veem as reuniões realizadas para, por exemplo, conhecer a Team Machine 01 novo modelo prestes a ser lançado. Tivemos uma reunião interessante com o CEO. Em breve publicarei a íntegra, onde explicam o futuro da marca e sua abordagem organizacional. Este é outro dos novos modelos lançados no mercado, a nova Two-Stroke, uma hardtail por excelência, onde, além de ser muito bonita esteticamente falando, foi interessante ver de perto como o desenvolvimento dela ocorreu. O pai da criatura, o engenheiro que esteve por trás de todo o seu desenvolvimento, Royalty. Tudo isso é informação que, como eu disse, vou publicando não só aqui no YouTube, mas também nas minhas outras redes, porque a verdade é que dificilmente uma marca se abre tanto e expõe tanto o seu conhecimento ao público em geral, e eu acho que isso tem muito valor. Value. Bom, aqui de reunião em reunião, acho que a última que tivemos foi diretamente para conhecer os últimos detalhes da nova Team Machine PS, a escaladora de estrada, e agora sim vem o que interessa, o mais importante. Aqui estamos na grupeta pelas montanhas suíças. É curioso porque agora mesmo estamos testando uma das próximas bicicletas do catálogo da BMC, de poucos produtos que não são dedicados ou pensados para o desempenho, por certos motivos que vocês vão ver no lançamento, mas a questão é que até mesmo esse produto que não foi pensado para desempenho tem um ar de performance, de corrida, de velocidade que é incrível. Obrigado. BMC nasceu assim, com esse DNA, e continua assim desde 94, e é por esse motivo que vocês não vão ver bicicletas infantis, não vão ver bicicletas urbanas, não vão ver, sei lá, esse tipo de coisa que outras marcas têm em seu catálogo. Essa estratégia é muito arriscada, porque hoje em dia você se fecha no nicho de desempenho e do jeito que estão as turbulências do mercado, se fechar em um nicho muito pequeno pode fazer com que você não consiga faturar tudo o que deveria faturar no ano para manter toda a sua estrutura. Ou talvez isso faça com que você não tenha flexibilidade para se adaptar aos próprios tempos como empresa? Mas é muito bom que existam marcas que mantenham sua filosofia,
que não traiam seu DNA e que continuem fazendo máquinas tão potentes quanto esta. Uma boa, na verdade. Estamos aqui, neste prédio que adquirimos quando fizemos a produção suíça de um produto chamado Impec. Então essa era a ambição de Andy Rees, nosso antigo proprietário, de ter uma produção automatizada de quadros. E quando entrei na empresa em 2006, esse projeto estava a todo vapor no planejamento. E quem iniciou esse projeto foi, na verdade, o próprio Andy Rees. Nosso proprietário ficou tão decepcionado com a qualidade que recebemos da Ásia que ele disse: eu quero fazer isso de forma diferente, não quero depender de trabalho humano, de pessoas que cometem erros. Eu quero fabricar um quadro de bicicleta com máquinas. Então o projeto ficou em andamento provavelmente de 2005 até 2014 e nos últimos 3 anos estávamos em produção com esse produto. Mas, olhando para trás agora, posso dizer que o fato de querermos produzir esse quadro com máquinas trouxe tantas restrições que acabamos com um produto que não era muito competitivo em termos de desempenho. Era gostoso de pedalar, sim, mas era muito pesado, era muito caro. Paralisamos a produção em 2014 porque simplesmente era caro demais produzir esse quadro, mesmo com toda a automatização envolvida. E esse produto se chamava Impec. E quando encerramos o projeto Impact Manufacturing em 2014, transferimos muitos dos equipamentos e, claro, também adquirimos muito conhecimento. Porque fazer um produto, produzir um produto é uma coisa completamente diferente. Transferimos vários equipamentos para o atual Impact Lab. Então, se hoje você for lá, verá máquinas CNC, verá outras máquinas. Muito disso é do período em que tínhamos fabricação. Aqui, agora somos uma equipe de 9 pessoas que faz o desenvolvimento do produto. Isso é dividido em 4 pessoas no Impact Lab, que é, de certa forma, o pré-desenvolvimento que fazemos e a inovação. E então temos 5 pessoas que estão trabalhando no desenvolvimento comercial. Desenvolvimento comercial significa sabendo exatamente o que queremos fazer, quais são as características da bicicleta e como queremos desenvolvê-las. É quando alguém tem uma ideia relacionada a produto que ele quer testar, que nós podemos viabilizar essa ideia. Até um ponto em que possamos dizer se foi uma boa ideia ou uma má ideia. O que significa que muitas vezes você quer seguir um determinado caminho. Você precisa fazer um protótipo, de preferência um protótipo que você possa testar do lado de fora, seja na estrada, em um teste ou em uma trilha. E não é fácil fazer isso porque, especialmente eu, depois de 20 anos nesse ambiente, já tentei tantas coisas. E quando alguém vem até mim com uma ideia nova, muitas vezes a minha primeira reação é: se isso fosse uma boa ideia, já teríamos feito isso há 10 anos. E eu preciso me esforçar para estar muito aberto a qualquer ideia, porque não só o ambiente está mudando, mas também os métodos de produção estão mudando, os materiais estão mudando. Então, queremos facilitar a criação de protótipos e a validação de ideias, e quando eu digo facilitar, significa que queremos ser rápidos. Normalmente, conseguimos ir de uma ideia a um protótipo em menos de um mês e, para isso, temos alguns equipamentos dedicados. Ali atrás, você pode ver uma máquina CNC, onde, por exemplo, as peças que você vê aqui foram fabricadas. Por que temos nossa própria máquina CNC? É muito simples. Se você precisar recorrer a alguém de fora com sua ideia de design, normalmente isso ou leva muito tempo porque não há capacidade disponível,
ou você tem que enviar o arquivo para alguém. E nesse arquivo pode já haver propriedade intelectual. Então, recorrer a alguém de fora com certeza nunca é mais rápido. É por isso que temos nossa própria máquina CNC e também, atrás de você, temos nossa própria sala de laminação de carbono, onde podemos fazer protótipos em carbono. Seja algo que fazemos na CNC ou em carbono, isso depende realmente do que queremos validar. Queremos ser rápidos, então normalmente escolhemos o método mais rápido. Mas para validar algumas coisas, precisamos fazer isso em certo material. É por isso que temos os dois métodos. Muitas vezes também combinamos os dois e a partir disso fazemos alguns protótipos. Então é importante para nós termos muitas ideias testadas e chegar a uma decisão rápida. Essa ideia tem potencial ou não? Para você ter uma ideia, de 10 coisas que tentamos, provavelmente só 2 passam para a próxima etapa. Talvez 2 de 10. Isso não significa que as outras 8 sejam completamente inúteis, porque você sempre aprende alguma coisa. E às vezes você pode realmente voltar 2 anos depois a algo que já fez, recombinar. Só para te dar alguns exemplos e mostrar um pouco como o campo das ideias é amplo. Então, isso, pelo que me lembro, já foi um suporte para colocar a bateria I2 no tubo de direção. Isso, acho que não preciso explicar. Entendeu? Isso era um acionador de canote retrátil. Isso, eu não sei. Obviamente, ponteira para um protótipo de mountain bike. Essa peça aqui parece de outro mundo. Isso fica aqui em cima nessa estrutura. Isso era para um cockpit. Este foi um dos primeiros protótipos do ajuste de cabos da Time Machine de segunda geração, onde tínhamos esse conversor de proporção de força de frenagem. Isto aqui muito interessante, algo vindo de uma mesa. Deixa eu pensar. Provavelmente, não, na verdade isso aqui é uma mola de lâmina. Então eu acho que foi meio que um avanço de suspensão. Isso é coisa bem antiga. Provavelmente mais uma. Alguns de vocês conhecem o sistema KISS da Canyon nas mountain bikes. Nós já tentamos coisas semelhantes com diferentes polias, ou como vocês dizem, né? Então a força pode mudar. Também construímos protótipos para que possamos realmente medir o quanto você vira o guidão. Também há alguma solução com amortecimento na direção. Tudo isso é exploração, mas mostra um pouco o quão amplo é o escopo. Essa é interessante. Você sabe, ou provavelmente sabe, no mountain bike nós temos no 4-stroke um canote de selim que abaixa, que você pode abaixar ativamente pela alavanca, então você não precisa fazer um agachamento. Essa ideia ela é antiga, deve ter uns 10 anos e o primeiro protótipo usava um motor. Nós rapidamente percebemos que o consumo de energia para subir e descer nessa velocidade é grande demais. Você quase precisa da bateria de uma e-bike. E então, a partir disso, surgiu a ideia de usar ar pneumático, como energia. E validar se realmente podemos ter um tanque de ar no tubo inferior que você pode inflar até 12 bar. Este foi o primeiro protótipo que fizemos apenas para um tanque de pressão. Atualmente, todas as bicicletas 4-Stroke One possuem um tanque de pressão no tubo inferior que pode ser inflado até 12 bar e deve ser seguro, inclusive em aviões ou qualquer lugar. Então, ainda há bastante trabalho a ser feito.
você foi apresentado ao nosso cockpit de mountain bike que desenvolvemos junto com a equipe de corrida, não só para ter o formato certo, mas também para ter a quantidade certa de flexibilidade. E os primeiros protótipos disso, antes de irmos para a produção em massa, foram realmente feitos no Impact Lab. Não só essas peças, mas também os moldes para as peças de carbono que fabricamos nesta máquina. E quando soubemos e estávamos confiantes sobre a laminação que precisávamos, que poderíamos alcançar nossos objetivos, fomos um passo além e fomos até o fornecedor de carbono e dissemos a eles o que queríamos. Para nós, é uma grande vantagem ter algo já fabricado com um certo desempenho para ir até o fornecedor e convencê-lo de que isso é o que você pode fazer. Por exemplo, a tecnologia de microcurso que tínhamos nas bicicletas de montanha, mas também em algumas bicicletas elétricas. Eu diria que sim, exatamente. Mercy, Antoine, sem fazer os primeiros protótipos aqui, eu diria que todo fornecedor teria dito que não poderia fazer isso. Isso é impossível de fabricar, não funciona, é desafiador. Levando um protótipo e mostrando que conseguimos fazer essa funcionalidade, mostramos que eles também podem conseguir. Isso também ajuda muito a acelerar o desenvolvimento comercial. Então aqui você pode ver a exploração de formatos de guidão. Esse é um formato muito tradicional dos anos 70. Às vezes é preciso fazer isso. Ainda há ciclistas que gostam muito. Temos um na equipe da Tudor, você pode adivinhar quem é. Então, primeiro validamos o formato com uma impressão 3D em metal e como é um projeto de pequena escala, também fazemos os moldes para a fibra de carbono com impressão 3D. E a partir disso conseguimos fabricar um pequeno número de peças. Então não estamos apenas buscando, digamos, soluções de produto, estamos também sempre avançando na fabricação e em todas essas coisas. Não, a impressora 3D não fica na empresa, mas está na Suíça. Fiquei surpreso por conseguirmos fazer isso na Suíça por um preço competitivo. Quero dizer, logicamente você diria que é uma máquina, então deveria ter o mesmo preço. Mas, por exemplo, para CNC, sabemos que se pedirmos uma peça usinada em CNC aqui na Suíça, ou vamos chamar de China na China, custa 1/4 do preço. Não sei como isso é possível, também é uma máquina, mas sempre que possível preferimos fazer as coisas aqui também por questões de propriedade intelectual. Quero que vocês prestem bastante atenção neste cômodo porque ele me lembra muito o escritório do Tony Stark, do Homem de Ferro. Porque reparem, a parede que eles têm ali com todas as referências de design que eles têm para o futuro, bicicletas, carros, animais, estruturas naturais, vegetais, arquitetura, motos, tem de tudo. Então tudo isso eles colocam na cabeça, ou melhor, da cabeça deles vai parar nesse painel e é aí que eles vão criando um pouco. A ideia de como a estética da bicicleta deve ser, além de tudo o que já vimos, estruturalmente, aerodinamicamente, etc. E depois eles têm essa mesa enorme aqui, onde imagino que deixam a imaginação voar, fazem os planos e tudo mais, mas é incrível o laboratório que eles têm aqui dentro, porque realmente às vezes achamos que todas as bicicletas vêm da China ou da Ásia, independentemente da marca, certo? Aqui a BMC está se abrindo, está se expondo e está nos mostrando que eles realmente têm um tipo de desenvolvimento interno na própria fábrica deles. Bom, na verdade, eles têm esse prédio separado, destinado única e exclusivamente ao desenvolvimento. E realmente não são muitas as marcas que podem fazer isso. É uma loucura o nível de perfeição, o nível de liberdade que os engenheiros têm nessa empresa. Pensem que nas marcas de bicicletas normalmente existe um triângulo, parte comercial, parte de marketing e parte de produto. Nem em todas as marcas a parte de produto costuma ser a que comanda.
Em muitas outras, os engenheiros recebem ordens diretamente do marketing ou do comercial para criar um tipo de bicicleta. Aqui deram um parque de diversões para os engenheiros, deram tudo o que é necessário para que eles deixem a imaginação voar e inventem coisas. E já nos disseram que só 2 de cada 10 projetos vão para frente por diferentes motivos ou ficam guardados na geladeira para mais tarde, quando tiverem aplicação ou fizerem sentido. Mas o simples fato de que eles tenham a liberdade e o espaço para poder desenvolver tudo isso, ao ponto de que seus próprios protótipos, muitos deles em carbono, são feitos aqui como vocês estão vendo. Uau! Incrível. Incrível, de verdade, estou ficando sem palavras. Quando você vê um quadro como esse, ou também toda aquela prateleira ali com o que chamamos de cemitério, são todos produtos semelhantes àquele. São todas, digamos, quadros existentes, cortadas, refeitas. Normalmente usamos esta mesa aqui para recolar ou reconectar as peças. Não é muito diferente de como os quadros eram feitos quando eram soldadas. Você tem gabaritos, por exemplo, aqui você pode pegar o bebê, tem uma peça correspondente, ou você tem aquela para o eixo. E então, na chapa pesada e plana, você coloca o plano da bicicleta, coloca tudo no lugar, cola tudo junto e depois de colar também precisa envolver algumas conexões. Como aqui há uma segunda camada de carbono. Às vezes estamos confiantes de que a área de colagem é grande o suficiente e não precisamos aplicar outra camada. Temos experiência nisso, então não digo que é fácil, mas sabemos o que precisamos. O que estamos fazendo aqui, em essência, fazemos 3 tipos diferentes de testes. O primeiro são todos os testes relacionados ao desempenho. Isso pode ser tão simples quanto usar uma balança e pesar alguma coisa. Quero dizer, sabemos que peso é desempenho. Depois falamos sobre rigidez. Temos aqui uma mesa de rigidez, vou explicar depois. Também temos muito equipamento para medir a precisão das bicicletas. Todas essas 3 coisas fazem parte do desempenho. Então, a maior parte e provavelmente a mais visível são os testes estruturais. Então, hoje em dia temos regras. É a ISO que nos obriga a ter produtos que passem em certos testes. E nós temos nosso próprio protocolo, que é uma combinação dos testes ISO com alguns testes específicos. Por exemplo, aqui na parede você pode ver todos os diferentes testes que são feitos e é bem simples. Eles estão descritos e você pode ver que há uma mistura. Alguns deles são realmente... Na verdade, esses são todos testes específicos do BMC. Nós não inventamos a norma ISO que você tem aqui nas máquinas. Você pode ver o que o ISO exige. Mas para muitas áreas, desenvolvemos nossos próprios testes que precisam ser feitos porque temos soluções de design específicas ou queremos ir além. Por exemplo, aqui você vê um teste que serve para verificar quão bem os hoods ficam presos ao guidão. A ISO não tem um teste para isso. Mas percebemos muito rapidamente que diferentes formatos de manete, diferentes formatos de guidão, é importante que a gente teste isso. E a forma como fazemos isso, nós prendemos os hoods no guidão, então colocamos pesos nos hoods e aumentamos a altura da queda. E então deixamos todo o conjunto cair e medimos a partir de qual altura os hoods começam a escorregar. E assim conseguimos quantificar o quão seguro isso pode ser. A ISO não diz nada sobre isso. Outro teste que eu poderia escolher, provavelmente este aqui para suspensão total, é onde podemos pegar a curva de flexibilidade da traseira. Obviamente não é um teste estrutural, mas sim um teste de desempenho, então é um conjunto completo de testes.
E aí como funciona? O engenheiro de projeto, ele tem uma lista de testes que pode escolher e precisa decidir em qual etapa do projeto ele quer fazer quais testes. Então, por exemplo, aqui você pode ver que o engenheiro escolheu essa sequência de testes que precisam ser feitos e aí ele pode entregar o material e a placa de gesso para a Nils. E Nils é imparcial, ele realmente só faz o teste de acordo com a norma. Ele está entregando um resultado e então o engenheiro está discutindo isso com Nils e nós vemos. Claro, ao dizer isso, também fica claro que é, de certa forma, o engenheiro quem tem que decidir em qual fase do projeto ele quer fazer quais testes. Por exemplo, quando você desenvolve um quadro, há fases em que você não quer fazer todos os testes porque já sabe de antemão qual é o teste crítico. Então, você começa pelo teste crítico e uma vez que ele está feito, você quer fazer todos os outros. Mas também é claro que, se pegarmos, por exemplo, um garfo de bicicleta de estrada, fica muito claro que, ao encerrarmos o desenvolvimento, são cerca de 12 testes diferentes que precisam ser concluídos. E a nossa ambição é sempre ter todos esses testes concluídos com um quadro, um garfo ou um guidão. De acordo com a ISO, você poderia usar um quadro novo para cada um desses testes. Então, só por isso eu acho que vamos muito além do que é necessário. Não é só porque queremos provar que podemos ir além, também é uma questão de custo no final das contas. Se você quer ter um tamanho de quadro aprovado e precisa de 12 quadros para fazer isso, ou se precisa de um só, é um jogo completamente diferente. Desculpe, estou surpreso que esta sala esteja tão silenciosa. Já estive em salas parecidas na Nature e seria impossível falar com você nesse volume de voz. Nós atualizamos as máquinas há 2 anos para acionamento eletrônico, o que nos ajuda a ser mais rápidos e mais silenciosos. Nossos fornecedores na Ásia também têm a versão barulhenta, que faz a mesma coisa. Então é uma questão de como o carregamento é feito. Esses cilindros eletrônicos... É fácil de mover. Também é para Nils, que tem que trabalhar aqui. Bom para os ouvidos dele. Se você tem que trabalhar em um laboratório como este, é barulhento, não é nada prático. Bom, estilo suíço aqui também. Uau! Incrível, né? Sei que pode ser difícil para alguns avaliarem o que veem, já que não frequentam fábricas de bicicletas, mas como visitei algumas, posso afirmar que isso não é comum. Um prédio inteiro, um investimento enorme, dedicado simplesmente para que 5 pessoas, 5 engenheiros possam brincar de ser deuses das bicicletas. Para inovar, desenvolver, pensar fora da caixa, com uma porcentagem tão alta de invenções, ou seja, de pesquisa, de investimento, de grana que a empresa colocou ali, que no final das contas não chega ao mercado e não tem retorno econômico. Disseram que é cerca de 80%. Qualquer empresa, primeiro, não aposta nisso e, segundo, não pode se dar ao luxo de fazer isso. E isso, para mim, é um sinal claro da filosofia do DNA da BMC, que está bem marcado e que, pessoalmente, me leva a 2 conclusões com um pequeno design. Quero deixar claro que não tenho motivo para defender empresa, marca, país ou indústria. Mas é impossível não ver tudo isso, toda essa maneira tão meticulosa de trabalhar, tão específica, tão focada nos detalhes, e não tirar algumas conclusões. A primeira tem a ver com certas críticas que às vezes a BMC recebe quando eu faço review de alguma das bicicletas deles. Não é acessível, tem um preço muito elevado. Bom, são bicicletas premium. Aqui você entende o porquê. Você percebe quando sobe em uma delas pelas sensações, pelo desempenho tão diferenciado que elas oferecem, mas também por todo o desenvolvimento que existe por trás, que no final uma coisa leva à outra. E, em segundo lugar, a reflexão que eu gostaria de fazer tem a ver com essa impressão que às vezes eu tenho quando também trago material chinês, porque vocês já sabem que eu sou independente e trago todo tipo de conteúdo, todo tipo de material.
Às vezes, nos últimos tempos, dá a sensação, desde que mudou nossa percepção sobre a China, de que eles não só são capazes de fabricar coisas baratas, de baixa qualidade, mas também conseguem aumentar seu nível de tecnologia, de desenvolvimento e lançar produtos competitivos em preço, com uma tecnologia que em muitos casos está ok ou muito boa. Então, o único recado que quero deixar aqui é: não deem à indústria ocidental como morta. Não deem à indústria europeia como morta. Ainda tem muito a dizer e ainda os chineses têm muito que batalhar para assimilar muitas das coisas que já são fabricadas aqui há décadas. Vocês verão isso em outro vídeo que devo publicar. Por exemplo, em termos de aerodinâmica, o que nos ensinaram e explicaram, eu, pelo menos pelo que pude ver da China, estando na China e do produto que chega da China, não tem comparação. Porquê? Porque o chinês, entre outras coisas, o que busca é a eficiência econômica, esse retorno econômico direto, massivo, no momento em que começa a fabricar algo. E pelo menos na BMC eles têm uma outra maneira de fazer as coisas. E eles são capazes de levar adiante projetos que sabem que não vão ser rentáveis economicamente para a empresa, mas que vão levar a empresa a outro nível de desenvolvimento e a outro nível de status como marca também. Bom, essas são as minhas duas reflexões depois de ver tudo o que vimos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se for o caso, já digo, botão de se inscrever, por favor, porque virão mais alguns. E é isso, sejam muito felizes. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.